Graças e paz, que o nome do Senhor continue sendo engrandecido e louvado nesta noite por nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus, Ele afirmou que chegaria um momento onde os adoradores dEle o adorariam em espírito e em verdade. Nós somos os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não porque nós cantamos, não porque nós sabemos cantar, mas porque nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós que fomos transformados. E tudo isso é pela graça e misericórdia do Senhor, não há mérito, não há motivo nenhum de nós nos orgulharmos. Por isso que você possa também ter essa experiência, que você possa ter essa transformação, só Jesus Cristo pode fazer em sua vida, e também assim você se tornar um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. A Igreja Batista Jardim Monte Cristo agradece a sua presença, de você estar então, neste momento, participando deste culto, né, junto com a gente. Temos alguns irmãos que estão aqui com a gente, presencialmente, e outros que estão ali, né, acompanhando aí junto com você via Facebook. Se você quiser, compartilhe, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma coisa, você também pode mandar as suas perguntas aí no Messenger, né, na página da igreja, e assim nós estaremos entrando em contato e assim nós podemos estar respondendo e tirando essas dúvidas, se a gente tiver, pela misericórdia e graça do Senhor, condições para te responder. Pela palavra do nosso Deus e pela certeza que temos em Cristo, nós estamos aqui e estamos reunidos. Então, que você aproveite este momento, fique conosco até o final, e que você então possa ser abençoado, impactado pelo poder do Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você assim o tiver, em João capítulo 6. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 6. E o que nós vamos tratar hoje à noite é muito mais do que um milagre. João capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 15. Você deve ter aberto e aí você vai ver que conta a história, fala a respeito da multiplicação ou a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eu estarei fazendo a leitura desse texto. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Talvez você que já conhece essa história, talvez que você que já leu esses versículos, talvez você esteja esperando que nós falemos nessa noite sobre os milagres. E
que Deus, que o Senhor pode realizar um milagre em sua vida. Mas nada disso. O texto não tem como objetivo te prometer esse tipo de milagre. O texto não tem como razão principal falar que Jesus pode realizar um milagre na tua vida, de fazer com que aquilo que você tem pouco, ele se multiplique. Infelizmente, talvez por mais que a gente não queira, a gente acaba esperando ou querendo esse tipo de coisa, esse tipo de milagre ou esse tipo de multiplicação nas nossas vidas. Principalmente quando as coisas, elas se restringem apenas a 5 pães e 2 peixinhos dentro da nossa sacola. Mas o objetivo do texto, como eu estou dizendo, não é simplesmente fazer você acreditar ou fazer com que você creia em alguma promessa do tipo: Jesus vai multiplicar os seus pães e os seus peixes. Por isso que nós separamos esse texto e por isso que o título dessa mensagem é Muito Mais que um Milagre. O objetivo do texto não é falar sobre o milagre. O objetivo do texto, como assim todo o Evangelho de João, tem apenas o objetivo de mostrar quem é Jesus. Aquele povo, aqueles que estavam seguindo Jesus, né, eram oriundos do judaísmo. Não temos ali pessoas de crenças diferentes, muito menos gente que acreditava já diretamente no Evangelho, que cria em Jesus. O que nós temos são judeus, homens e mulheres, que estão seguindo a Jesus por causa das suas maravilhas ou por causa dos seus sinais. E o próprio texto, um pouquinho mais para frente, vai dizer que Jesus afirma que muitos estavam seguindo ele por causa do pão que eles haviam comido nesse momento dessa história que você encontra aí nesse capítulo 6. Então o objetivo do texto, assim como o próprio João disse lá no capítulo 20, versículo 30 a 31, é o seguinte: que a razão dele ter escrito o evangelho e da forma que ele vai apresentar Jesus, o evangelista, é para que eles creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João finaliza o seu evangelho, aquilo que ele fala a respeito de Jesus, ele vai finalizando com essas palavras, mostrando que o seu objetivo principal é dizer que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e para que aqueles que iam ler o evangelho assim como nós, lendo e conhecendo esse Jesus assim como o Cristo e Filho de Deus, eles pudessem, como nós, crer em Jesus, para que crendo tenhamos vida eterna. Quando você olha para esse texto, você vai perceber que existia uma festa muito próxima, a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Quando nós falamos de Páscoa, muitas vezes nós nos voltamos, os nossos corações, os nossos pensamentos, para a Páscoa que nós estamos acostumados. A Páscoa de chocolate, a Páscoa com aquele ovo, a Páscoa de coelhinho. E talvez, muitas vezes, nós quando olhamos esse texto e vemos ali a festa da Páscoa, a festa dos judeus, muitas vezes a gente imagina que é a festa que nós entendemos como a festa cristã, que fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas a festa dos judeus, essa Páscoa que é mencionada aqui, é a festa que se referia àquilo que os judeus haviam experimentado lá no passado, através da libertação do povo ali dos egípcios, lá do Egito. Sob a liderança de Moisés, Moisés então vai e lidera o povo, né, para que Deus então viesse a libertar. E no último dia, o último milagre ali, no último grande sinal que Deus vai mostrar para o povo do Egito e consequentemente para o povo de Israel, para os judeus, é justamente a morte dos primogênitos. E ali, para se escapar da morte dos primogênitos, para que o filho não morresse, o primeiro filho de cada família não morresse, era necessário então que o sangue de um cordeiro fosse passado nos umbrais, nos batentes das portas, para que assim então o anjo da morte, ao vir aquele sangue aspergido, ele então não adentrasse
marcando assim a vida que o próprio Deus estava concedendo àqueles que haviam crido que o sangue daquele cordeiro, o sangue aspergido, era o suficiente para livrá-los da morte. Tanto que logo em seguida, então, você vai ver a história da libertação, porque o Egito, o faraó, vai fazer com que o povo, então, saia o quanto antes, porque a situação foi grande e marcou a história daquele povo. E Deus, então, libertou o povo, né? E essa festa da Páscoa era justamente a festa que contava e fazia com que os judeus relembravam tudo aquilo que o Senhor havia feito. Então, o contexto, a cabeça daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, por serem judeus, era que logo, logo, nós estaremos comemorando, festejando a Páscoa, a nossa libertação, aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos sair do Egito. E justamente dentro desse contexto, nós temos o milagre desses pães e desses peixes. E quando nós chegamos então no versículo 10, você vai ver o seguinte, que o próprio Jesus manda o povo se assentar sobre a grama. Ele organiza tudo aquilo. E ele vai fazer algo, né, que nenhum daqueles homens, nenhuma daquelas pessoas pudessem realizar naquele momento, que era justamente fazer com que eles, aquelas pessoas, cerca de 1.000 homens, então contando com mulheres e crianças, chegamos aí perto de 15.000 pessoas, onde essas pessoas foram então alimentadas. A situação é, Jesus está ensinando, está pregando, e agora ele vai fazer algo que o homem não pode fazer, e foi o que ele fez. Ele organiza, ele manda que se assentem em quase cerca de número de 5.000 homens, e ali então, já no versículo 11, ele vai fazer aquilo que aquelas pessoas estavam precisando, que era o quê? Comer, né? Lembra da Páscoa? A Páscoa, a festa judaica, além de eles festejarem a libertação, eles também comiam pães asmos, pães sem fermento, que era aquele pão que simbolizava, por ele estar sem fermento, porque ele não deu tempo de crescer, porque eles tiveram que sair do Egito de uma forma muito rápida, saindo de acordo com o plano de Deus. Então, quando eles estão ali, Jesus então vai dar o pão, vai fazer com que eles sejam alimentados, justamente aquilo que eles precisavam, que era a questão da sua fome. E o versículo 12 e o versículo 13, você vai encontrar que logo depois, que eles comeram, sobraram ainda pedaços. E esses pedaços encheram cerca aí de 12 cestos, de sobras de pão. Então, para você ver, o que Jesus fez a tal ponto de alimentar aquele povo, alimentar aquelas pessoas e ainda por cima fazer com que as coisas sobrassem. Todos nós, quando olhamos esse texto, como eu disse, a ideia é, Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Mas o objetivo do texto não é te prometer um milagre. O objetivo do texto, olhando para todo o contexto do Evangelho de João, é mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E aí então, retornando para o versículo 10, aquilo que Jesus fez, ninguém poderia fazer. Como que poderia matar a fome? Como que poderia saciar a fome daquelas pessoas? Jesus pergunta para Filipe, o que poderia ser feito. E Filipe então responde, nem 200 denários, 200 dias de trabalhos braçais de um trabalhador da época, juntando 200 dias de trabalho, então esse dinheiro poderia ser suficiente para comprar pão, para poder matar a fome daquelas pessoas. Então é algo que não está em condição nenhuma do homem realizar. O próprio Felipe, ele admite, não tem o que fazer, nem 200 denários, nem 200 dias trabalhados de gente que trabalhava no braço, o trabalhador comum da época, juntando todo esse dinheiro, ia ser suficiente para comprar aquele pão. E aí, Jesus, então,
chega ali André avisando que tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes. E o próprio Jesus, então, mostra que aqueles 5 pães e 2 peixes seriam, então, a matéria-prima para que ele, então, pudesse fazer aquilo que aquelas pessoas estavam precisando. Quando você olha para o versículo 10, você tem que olhar aquilo que Jesus está fazendo, é aquilo que ninguém daqueles homens, ninguém daquelas pessoas, nem nós e ninguém na história poderia realizar. Da mesma maneira que quando nós olhamos para a Páscoa judaica, quando nós lemos a história da libertação ali do povo hebreu, ali da mão de Faraó e na mão do Egito, você vai perceber que aquilo que acontece ali é algo que não foi Moisés que libertou, não foi porque ele era forte, não porque ele tinha boas palavras, mas porque o próprio Deus é que estava fazendo essa libertação. Ou seja, não há razão nenhuma, motivo nenhum para achar que foi alguém que fez, mas a não ser que foi o próprio Deus que libertou o povo ali do Egito. E assim, o que Jesus faz aqui, fazendo esse milagre, pegando esses pães, é justamente dizendo e mostrando: o que eu estou fazendo, nenhum homem pode fazer. E aí o versículo 11, quando ele então pega os pães, e ele então toma os pães e dá graças, ele não disse palavras mágicas que se multipliquem as coisas, ele não fez um abracadabra, ele não fez nada. O que ele fez ali foi exatamente a mesma coisa que qualquer judeu, ao estar na sua casa e dar pão para os seus amigos, para os seus visitantes, para os seus parentes, ele então, o líder da casa, pegava o pão, orava, dando graças a Deus por aquele pão. E ele tinha a responsabilidade de dividir aquele pão junto aos seus convidados. É o que Jesus fez. Muitas vezes a gente pensa que Jesus fez alguma coisa ali, sobrenatural. Mas a atitude dele foi a atitude de quem está à frente, na responsabilidade de alimentar, de dar aquilo que as pessoas precisam. E ele fez isso então. Ele agradeceu, ele partiu o pão e entregou para que cada um pudesse então se alimentar. É interessante, ele não fez fila, ele não fez com que as pessoas fossem até ele, mas ele faz isso para que o pão que ele então está multiplicando possa então ser entregue e para que aquelas pessoas pudessem então se saciar. Ele fez exatamente aquilo que o povo estava precisando. Quando nós olhamos para a Páscoa judaica, você vai ver isso a mesma coisa, porque o povo precisava do que lá no Egito? Precisava de pão? Precisava de comida? Não, precisava ser libertado para ser conduzido à terra prometida. E isso foi o que Deus fez. Deus fez com que o povo dos hebreus fossem libertados. E aquilo então, foi algo do próprio Deus realizando, dando aquilo que o povo necessitava. E aqui o Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer aquilo que aquelas pessoas, que aquela multidão que estava sentado naquela grama, pudesse então receber o que justamente eles estavam precisando. Essas duas coisas, o que ele fez é aquilo que nós não podíamos, e o que ele fez é o que nós precisávamos, é o que Jesus está deixando claro quando ele então faz isso para aquele povo e consequentemente para cada um de nós. O que Jesus fez como Filho de Deus, como o Cristo, aquele que é o prometido, o enviado da parte de Deus, para que nós pudéssemos ter vida eterna, é justamente simbolizado aqui nessas duas atitudes. A atitude de ele fazer aquilo que nós não podíamos. Nós não podíamos fazer nada para a nossa salvação. Nós não podíamos fazer absolutamente nada. Nem a nossa religião, nem as nossas práticas devocionais, nem a nossa santidade. Tudo isso não conseguiria fazer com que nós pudéssemos alcançar ou receber a salvação. Então o próprio Jesus vai fazer aquilo que eu e você
nunca pudemos fazer nas nossas vidas, que é a nossa própria salvação. Por isso que a razão do texto não é dizer para você que você tem que crer nos milagres de Jesus. A razão do texto é mostrar que Cristo, ao fazer esse milagre, está dizendo para você, Ele é aquele que faz o que você não pode. Ele é aquele que fez aquilo que você não podia fazer. E o versículo 11 é aquilo que ele faz, é aquilo que nós precisávamos. Assim como o povo hebreu precisava ser libertado, nós também precisaríamos ser libertados. Libertados do quê? Libertados de nós mesmos, libertados das nossas cadeias, libertados das garras de Satanás, libertados do nosso pecado. E por mais que eu pudesse fazer, eu nunca jamais conseguiria alcançar ou receber isso pelo meu próprio mérito, mas sim por aquilo que Cristo fez ao ser, o enviado da parte de Deus. Aquilo que Jesus fez como sendo o Cristo que vai morrer por nós na cruz do Calvário, para que então, por meio dele, eu recebesse a salvação e, consequentemente, a libertação. É a mesma coisa. Nós estávamos no Egito, Cristo, ao morrer na cruz, nos liberta, porque Ele é o sangue que é derramado, Ele é o sangue aspergido, não nos umbrais, mas nos nossos corações, para que através desse sangue, então nós sejamos libertados e nos sejamos levados à terra prometida. Então, o que Jesus tem como intenção é mostrar isso para aquelas pessoas. Por isso que ele vai dar uma bronca, vamos dizer assim, depois um pouco mais para frente, porque as pessoas não entenderam quem ele era. As pessoas estavam acreditando nele porque ele tinha feito o milagre dos pães. Eles tinham matado, a sua própria fome. Jesus tinha dado pão para eles. Eles estavam seguindo a Jesus por causa daquilo que ele havia feito com os enfermos no capítulo anterior, fazendo curas. E as pessoas então queriam receber esse tipo de coisa de Jesus. Mas Jesus está dizendo para eles, não, vocês não devem me seguir por causa dessas coisas. Vocês devem me seguir porque eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que faz aquilo que você não pode. Eu sou aquele que faz aquilo que você precisa. E o que você não pode e o que você precisa é a sua própria salvação. É a sua própria vida eterna. Porque o objetivo de ter Cristo morrido na cruz foi para que você pudesse ser salvo e ser libertado. A história que nós lemos fala que sobrou então 12 cestos de pães. Foram então os discípulos recolherem esses pães, e esses pães que sobraram então encheram 12 cestos. Não encheu nem 11, não encheu nem 13. E muitas vezes, eu olho para esses números e às vezes a gente se perde um pouco. Por que 12 cestos? Qual a razão de sobrar? Qual é a razão de ter dado comida, dado pão, e eles ainda recolherem esses 12 cestos? E por que 12 cestos? Quando Deus libertou o povo lá do Egito, quando Deus, sob a liderança de Moisés, levou o povo à terra prometida, ele levou 12 tribos, 12 filhos de Jacó. Eles foram levados, conduzidos às 12 tribos, para então possuir a terra que o próprio Deus havia prometido aos seus pais, aos seus antepassados. O que Jesus está mostrando aí, e 12 cestos tem essa finalidade, de mostrar com aquilo que ele está fazendo, ou aquilo que ele fez na cruz, aquilo que eu não podia, aquilo que eu precisava, ele está mostrando que da mesma maneira, de gente que era escrava, e agora é um povo que é formado de 12 tribos, passa de ser de tribo, passa a ser uma nação, passa a ser um povo, assim como Deus, que fez ali com o povo de Israel, que saiu do Egito e foi levado para a terra prometida, assim também nós, que éramos escravos,
nós que estávamos perdidos, nós que estávamos longe de Deus, Ele faz aquilo que eu não posso, Ele faz aquilo que eu preciso, e em mim e em você, Ele forma um povo. O 12 cestos simboliza não apenas as 12 tribos de Israel, mas também simbolizam os 12 apóstolos, que simboliza, na verdade, o quê? A igreja de Jesus Cristo. O que Jesus está mostrando com aquele fato de levantar da sobra e encher 12 cestos é o seguinte: Ele não está apenas nos libertando, Ele não está apenas nos levando para a terra prometida, mas Ele está fazendo de nós povo seu. Nós pertencemos ao povo de Deus. Sou paulistano, sou brasileiro, né? Moro nessa terra, mas o meu povo, o reino do qual eu pertenço, não é deste mundo, como o próprio Jesus disse, né? Nós pertencemos ao reino dele, ao povo dele. Então os 12 cestos, o símbolo, a lição que está sendo dada aqui, né, por meio desse texto é: a partir daquilo que ele fez, ele está fazendo um novo povo. Daquilo que ele realizou ali na cruz, com o seu sangue derramado, ele está formando um povo completo, um povo que faz parte do seu reino, um povo, não apenas pessoas perdidas, libertadas de alguma coisa e sem direção, mas um povo que possui uma terra. Que uma das grandes verdades do Evangelho é que a igreja de Jesus, ela é como uma peregrina, ela é como um peregrino nessa terra, ela só está de passagem. Nosso reino, o nosso mundo, né, não é este mundo, não é este caos. O nosso mundo, o nosso reino, ele é celestial, ele é eterno, porque o próprio Jesus, com aquilo que ele fez por nós, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, ele fez então que nós nos tornássemos o seu povo. Eu e você pertencemos ao povo de Deus, que é aquilo que ele alcançou por meio da sua cruz. Eu fico maravilhado quando eu penso que eu não estou mais apenas aqui neste mundo perdido, sem direção, sem saber o que vai acontecer comigo. O próprio Jesus afirmou que ele estaria indo para preparar lugar. E para onde ele ia, nós sabemos o caminho. Até, né, aquele discípulo lá que é meio desconfiado, será que é assim mesmo? E Jesus disse assim, né, para ele: você está tanto tempo comigo e você não entendeu que eu sou o caminho, que eu é quem você deve crer, eu que vou fazer tudo isso por você. E portanto, o que Jesus nos ensina é: nós pertencemos ao povo dele, e por nós pertencemos, nós temos uma pátria, nós temos uma nação, onde nós como peregrinos vamos passar por essa terra, nós que somos forasteiros, nós que não pertencemos a este mundo, mas temos uma pátria, não deste mundo, mas uma pátria celestial. Com o ato que Jesus está fazendo aqui, ele está mostrando para aqueles homens, para aquelas pessoas, que eles estariam fazendo parte de um reino, de um povo composto ali, simbolizado por esses 12 cestos que sobraram daquilo que Cristo fez a partir de 5 pães e 2 peixes. Versículo 14 e versículo 15. Quando você olha ali, quando alguém chega, as pessoas diante de tudo aquilo que Jesus fez, né? Quando viram aqueles homens, o que Jesus havia feito, eles vão dizer o seguinte: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir. Ainda eles não haviam entendido, porque assim como Moisés era um profeta, assim como outros também foram profetas no Antigo Testamento, eles também estavam esperando ou achando que Jesus seria apenas um profeta. E Jesus não é apenas mais um profeta. Jesus é o próprio profeta de Deus. Ele é aquele que vai além, né, de ser profeta, ele é o próprio profeta maior, o Senhor de todas as coisas. E o versículo 15 diz que, percebendo tudo isso, que Jesus percebe que aqueles homens iam querer proclamar ele como rei,
né? Da mesma maneira que eles tiveram no passado um rei Davi, eles estavam achando que Jesus também seria rei de uma nação aqui na terra, ou rei deste mundo. E por isso que Jesus, então, ele sai, ele passa entre eles, ele se retira e vai ficar sozinho. Porque apesar de tudo aquilo, eles ainda tinham dificuldades de entender que Jesus não era mais um profeta, ou que Jesus não era apenas mais um tipo de Moisés, que veio para fazer algo aqui na terra, e que ele seria apenas mais um rei. Eles ainda não haviam entendido que Jesus não era uma continuidade do profetismo ou uma continuidade da monarquia. E o que eles precisavam entender é que Jesus fez aquilo porque ele é o profeta, ele é o rei, mas não como Moisés, não como Davi, mas como aquilo que a própria palavra de Deus define. E aí João faz de uma maneira maravilhosa no capítulo 1, mostrando que Cristo, ele é o verbo, e esse verbo estava com Deus, e ele mostra que esse verbo, ele se encarnou, ele habitou entre nós, e ele é o unigênito, o único Filho de Deus. É João que vai mostrar que Jesus é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Nada foi feito sem o intermédio, sem a ação desse Deus, ou seja, ele é o próprio Deus encarnado. Enquanto aquelas pessoas queriam ali, reconhecendo ele como apenas um profeta e como um rei, Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas que ele era o Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Não apenas um profeta, não apenas um rei, mas o profeta, o rei, que o reino, inclusive, não era desse mundo, mas sim um reino celestial e eternal. Todas as vezes que pessoas enxergam em Jesus como alguém que pode matar a sua fome, apenas a fome física, quando alguém enxerga apenas em Jesus como alguém que pode resolver os seus problemas do dia a dia, e simplesmente acredita que ele tem esse poder como um mágico de pegar apenas pouco de nossas mãos e transformar em uma multiplicação, em um milagre. Quando nós encontramos pessoas que acham que Jesus veio a este mundo para fazer com que a nossa vida aqui neste mundo se torne como o reinado dele, como o mundo dele, ou seja, sem dor, sem tristeza, nós caímos no mesmo problema que essas pessoas caíram ali diante de Jesus. Caíram errando porque não creram que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que crendo nele tenhais vida eterna. Quando nós cremos apenas em Jesus como alguém que pode mudar a nossa situação aqui na terra, nós não estamos reconhecendo que ele é o Senhor de todas as coisas. E que por muitas vezes ele não há de mudar as coisas nas nossas vidas, porque ele inclusive está fazendo com que nós sejamos provados, assim como Filipe ali diante de Jesus, que questiona, que pergunta, depois que Jesus falou assim, olha, o que nós podemos fazer? E aí ele diz, nem 200 denários comprando de pão nós podemos matar essa fome. Jesus estava fazendo com que Filipe fosse provado, ou seja, fosse aperfeiçoado na fé. E é isso exatamente que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Se você enxerga Jesus como apenas que pode matar a sua fome física, resolver o seu problema, você ainda não entendeu quem é Jesus. Se você acha que Jesus pode fazer multiplicar a sua vida, multiplicar os seus pãezinhos ou os seus peixinhos, você ainda não entendeu quem é Jesus. Sim, ele pode fazer milagres, ele pode fazer curas, ele pode fazer sinais e maravilhas, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas se nós encontrarmos e enxergarmos apenas nele como alguém que pode realizar essas coisas nas nossas vidas, nós não estamos compreendendo na sua amplitude, na sua totalidade, quem é Jesus. Jesus, ele é aquele que fez aquilo que eu não podia. Ele fez aquilo que eu precisava. Ele fez
para que eu pudesse fazer parte de um novo acontecer, do reino dele, simbolizado ali pelos 12 cestos. Ele fez porque ele não é mais um profeta, ele não é apenas um rei para se assentar no reino ali monárquico terreno de Davi, ou suscitar, levantar o profetismo em Israel, para que Israel então pudesse ser orientado pelos profetas e debaixo de um reinado como o reinado de Davi, de Salomão e de tantos outros. Mas Jesus está mostrando para eles que Jesus, ele é aquele que veio cumprir todas as coisas, encerrando o período de profetismo, o período monárquico, porque ele é o rei que se assentou no trono de Davi eternamente. E tudo isso ele fez para que aquelas pessoas, e assim como nós, viéssemos a crer nele como ele é de fato, o Senhor de todas as coisas, que morreu em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, derramando o seu sangue para trazer purificação e libertação, para nos levar para a eternidade, porque ele é o Senhor de toda a eternidade. Se você crê em Jesus assim, verdadeiramente você entendeu quem é Jesus. Se você ainda acha que Jesus está e existe na tua vida só para resolver os seus problemas particulares, você precisa crer da forma que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus é muito mais do que um simples milagre. Deus abençoe a sua vida. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver, descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo.
tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Nada temerei. É muito interessante quando a gente analisa um pouco das letras das músicas que a gente cantou hoje. A gente tem a música que diz que o nosso Deus é poderoso, que Ele nunca falhará, né? Que grandes coisas Ele fez e Ele faz na nossa vida, que a gente tem um Deus que não vai deixar essa luta me abalar, o desespero me tomar, ou seja, nós podemos confiar nele. A gente, por causa disso, a gente nada vai temer. E a gente pode cantar também que incomparáveis são as promessas do Senhor, que um dia Ele vai nos buscar, e se você crê em Jesus, um dia nós estaremos do lado dele. Vamos estar cantando Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram
Jesus tem muito mais do que simplesmente realizar um milagre na tua vida. O Senhor Jesus tem muito mais do que simplesmente fazer com que você receba alguma coisa, uma bênção, alguma coisa na sua vida. O que Jesus tem para você é justamente aquilo que eu e você, nós nunca poderíamos fazer por nós. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para você, é justamente aquilo que Ele fez naquela cruz, ao derramar o seu sangue por cada um de nós. E tudo isso está escrito para que a gente venha a crer nele como Senhor e Salvador de nossas vidas, pois assim Ele é, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que nós, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, ou que creram em Jesus como Senhor e Salvador, tenha certeza da vida eterna, tenha certeza dos seus pecados perdoados, tenha certeza que nada ou qualquer outra coisa pode separar daqueles que amam a Deus, porque esse amor que nós temos é por meio de Cristo Jesus. A certeza que temos que depois de todo esse mundo se findar, de tudo isso passar, nós herdaremos a eternidade, nós herdaremos o céu, nós herdaremos a nossa morada, pois foi essa promessa que Ele fez por cada um de nós. Não espere apenas, não creia em Jesus como solucionador de problemas, porque Ele é muito mais do que simplesmente um milagre. Ele é muito mais do que apenas alguém que pode mudar a tua vida, o teu casamento ou coisa lá desse tipo. Ele é o Senhor que morreu no seu lugar para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Que você creia, se entregando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja conduzido por Ele durante essa semana e que em todos os seus passos você possa adorá-lo e servi-lo durante todo o dia da sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe você. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo com teus grandes feitos. Animado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis.